de hoje, ó, tá aqui, ó. Bonita, né? Eu chamo essa peça de organizadora multiuso. Por quê? Porque você pode usar para organizar sua maquiagem, o escritório do seu marido, o quarto do seu filho, o seu ateliê, ou seja, o lugar que você tem necessidade de dar uma organizadinha, deixar as coisas meio à mão, você pode usar essa peça, tá? Ela vem, ó, com uns pezinhos de resina, caso você queira usar em cima da pia do banheiro e não corre o risco de molhar. E também vem, ó, com o suporte para pendurar na parede, caso você prefira pendurar na parede. Em nosso site, que tá passando aí embaixo, nós temos o kit completo, já, ó, cortado, carimbado, para auxiliar você a acompanhar a nossa aula. E tem também, nesse kit, ó, os pezinhos de resina e os suportezinhos para pendurar na parede com a bailarina. Mas, se você preferir você mesmo cortar a sua peça, nós temos uma outra opção. Você encontra à venda em nosso site também esse kit em arquivo PDF. Como é que funciona? Você compra pela metade do preço do kit físico o arquivo PDF. Você recebe na sua casa, por e-mail, um molde no tamanho natural das peças que são irregulares e as medidas das peças que são retas, ok? Aí você mesmo pode cortar, economiza no frete e acompanha a nossa aula. Vamos lá? Vamos para a aula? Bom, nós vamos começar a explicar então como vai ficar revestida cada uma das peças, tá? Então, quando você pegar o seu kit, a parte costa externa, você vai revestir toda do lado onde não tem carimbo e vai virar para as costas as duas sobras de tecido da lateral, a sobra de tecido de baixo e a sobra de tecido de cima, você vai deixar assim, que depois na montagem a gente vai explicar o que fazer aqui, tá? Na base, a gente vai revestir toda de um lado e vai cortar rente a sobra de tecido de todos os lados. A costa reveste onde não tem carimbo, vira o tecido para trás na parte de cima e corta a rente nas duas laterais e na parte de baixo. A parte da frente a mesma coisa, reveste onde não tem carimbo, vira a sobra de tecido na parte de cima, corta o excesso das duas laterais e da parte de baixo rente. Nas peças lado, observando que cada uma está em um sentido, então o carimbo já serve para orientar vocês isso também. Vai revestir no lado onde não tem carimbo, virar em cima e cortar rente as duas laterais e a parte de baixo, o tecido que sobrou. As divisórias eu tenho que revestir dos dois lados, certo? Então, eu cortei um pedaço de tecido que deu para vir daqui para cá de uma vez só. Ou seja, eu vou cortar um pedaço de tecido que seja o dobro dessa altura aqui, ok? Para eu poder virar. As divisórias menores, a mesma coisa. Como eu tenho que revestir dos dois lados e aqui em cima precisa ficar um acabamento, eu vou cortar ela do dobro para eu poder virar o tecido, certo? Então, eu corto o tecido dobro da medida para eu poder revestir de um lado e trazer ele para cá, tá? Então, essas daqui são as partes cinzas do seu kit, que é do papelão escuro, papelão cinza. Os acabamentos, eu tenho um acabamento costa externo, que eu vou revestir do lado branquinho, onde não tem o carimbo. Vou virar a sobra de tecido das duas laterais, da parte de baixo. E aqui em cima, ó, eu dei uns picotezinhos, mas isso eu vou ensinar vocês lá naquela costa interna. Os dois acabamentos lado, revesti do lado branco, joguei a sobra de tecido pra cá e pra cá. E aqui, gente, ó, eu deixei aberto, tá?
Lembrando sempre que eu for trabalhar com acabamento, o ideal é deixar um dedão de sobra de cada lado do tecido, tá? Então aqui é a mesma coisa, no outro lado, revesti na parte branca, onde não tem carimbo, a sobra de tecido de cima virei para trás, a sobra de tecido de baixo virei para trás e a sobra dos lados, ó, que eu vou precisar para fazer acabamento na minha caixa, eu não colei, eu deixei assim, ó, abertinha. O acabamento frente, a mesma coisa, revesti a parte branca, trouxe para trás a sobra de tecido da parte de cima e das duas laterais. E aqui na parte de baixo, ó, eu deixei sem colar. Lembrando sempre que acabamento a gente nunca corta rente. E o acabamento da base, eu revesti do lado branco, onde não tem carimbo, e deixei todas as sobras, ó, abertas. E aí na hora da montagem vocês vão entender por que eu deixei algumas partes abertas, algumas partes eu virei, tá? Isso daí, gente, é aquilo que eu sempre costumo falar. Vamos raciocinar cartonagem? Vamos raciocinar cartonagem e a gente pega a peça e a peça vai mostrando pra gente o que a gente precisa fazer, tá? Além disso, no kit vem 4 pezinhos de resina, caso você queira colocar esse porta-maquiagem em cima da sua pia e não corra o risco de molhar. E vem também, ó, os suportes, caso você queira pendurar, tá? Então, na montagem, eu vou ensinar vocês tanto a usar o suporte, quanto os pezinhos. Esse tecido que eu tô usando, ó, é um tecido da Estilotex, que a gente tem no nosso site, e tem 4 cores, gente, ó, uma mais linda que a outra, tá vendo? Então, ele tem o azul, que a gente tá usando, o salmão, o rosa e o amarelo. Fica difícil a gente escolher, né? Todas são lindas. Então, vamos lá a nossa montagem. Vou começar aqui, ó, para vocês entenderem o que eu fiz aqui, tá? Lembrando sempre que quando eu tenho uma peça irregular, tá? Ou seja, um desenho que não é reto, na hora que eu for cortar o tecido, eu nunca corto o tecido acompanhando essa curva, tá? Porque se eu tenho uma peça, por exemplo, eu vou até dar o exemplo aqui para vocês com o lado, ó. Vamos supor, eu fui e cortei o tecido nesse sentido, ó. Só que o tecido que eu tenho que colar é desse lado. E aí? Aí vai ficar sobrando aqui, vai ficar faltando aqui, né? Então, o certo, às vezes a gente se distrai e não percebe isso, é sempre cortar reto e depois a gente acerta e tira o excesso, tá? Aqui eu vou tirar o excesso deixando mais ou menos um dedo. E lembrando, gente, sempre que toda vez que eu tiver uma peça arredondada, para revestir, o que eu preciso fazer, ó? Dar piques a cada 2 centímetros mais ou menos. Só que esses piques, eles não podem chegar até o papelão cinza. Eles têm que parar um pouquinho antes, porque se eu chegar no papelão cinza, o que vai acontecer? Na hora que eu for colar, que eu for virar ele assim, vai aparecer a pontinha do papelão do lado de cá, tá? A quininha aqui, para dar um acabamento melhor, eu vou cortar um piquezinho aqui de triângulo, tá? E vou começar a colar essas partes aí, lembrando, gente, que para colar isso daqui, ó, a gente não vai usar espátula, tá? A gente vai usar o dedo, porque você tem que ter certeza que você tá virando certinho aqui, ó, bem apertadinho, ó, tá? Aqui não passei cola. Ó. Tem que trazer, ó, daqui, ó, de baixo pra cima, ó, de baixo, pra você ter certeza que ele tá ficando bem justinho aqui, ó, bem certinho. Se você tentar trazer com a espátula, pode ser que ele não fique tão justinho, aí vai dar diferença no seu acabamento, né? Não vai ficar uma peça bonita, tá? Então, a gente dá os picotes, em algumas partes sobrepõe, nas outras partes ele vai abrir um pouquinho mais. Aqui eu vou passar um pouquinho mais de cola e vou trazer. Então, ele vai ficar, ó, se você ver, ele ficou certinho. Você chegou nessa parte, olhou, tem uma que tá mais folgadinha, você vem aqui, puxa e acerta, ok? Então, ó, essa parte eu fiz a mesma coisa, tá?
Então, vou deixar essas duas partes aqui de lado. E vou começar a montar minha caixa. Lembrando sempre que, quando você pegar o seu kit, a gente tem, por prática, começar sempre as montagens pelas laterais. Então, quando você for pegar o seu kit, ou ele tá escrito A, B, C, D, ou vai ter um X aqui, tá? Os kits mais recentes vai ter um X, tá? Então, ó, vou passar cola, um pouquinho só para não vir cola aqui pra frente. Eu vou pegar a parte do lado, sempre colocar sobre e não aqui, ó, não nesse sentido, senão vai dar diferença na medida. Eu vou colocar aqui. E eu costumo, gente, ó, não me preocupar em alinhar, tá? Você pode até começar ele assim, ó. À medida que você vai colocando a fita crepe, ele vai se ajeitando, porque tem peça que é muito longa e você não consegue fazer esse alinhamento de cara. Então, não precisa se preocupar, ó, ele vai se ajeitando, tá? Trabalhando sempre com lados opostos, a gente vai pro outro lado e vai colocar a outra peça lado aqui, ó. Sempre a fita crepe apertando para ficar bem firme a sua caixa, ó, tá? Então, algumas pessoas costumam colocar a fita crepe já na peça toda. Então, vem aqui, coloca um monte de fita crepe, vem e ajeita. Não tá errado? Não, não tá errado. Eu sempre falo, cada um começa a trabalhar e se ajeita de uma forma de trabalho. Eu prefiro assim porque eu consigo dar mais força na fita, apertar mais ela quando eu dou a força no dedão. E com isso a caixa fica mais firme, mais justa. Ela não fica molenga, como se estivesse dançando, tá? Então aqui, ó, eu passei cola em toda essa parte aqui, nos lados e na base. Eu vou vir com a frente e aqui, gente, tem uma dica, ó. Eu vou prender aqui, tá? Vou virar minha peça. Vou prender do outro lado. Vou vir aqui e vou prender aqui, ó. O que vai acontecer? Ó, a peça já tá presa, fica mais fácil de eu trabalhar. Agora eu venho e completo de fita crepe, porque a fita crepe, além de dar mais firmeza na peça, para você trabalhar, né, sem você ficar tirando a peça do lugar, ela vai deixar a peça mais firme também depois de montada, tá? Tem algumas pessoas que perguntam, ah, mas essa fita crepe vai tirar? Não, não vai tirar, essa fita crepe vai ficar, ok? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui atrás, vou colocando a cola nas duas laterais e aqui, tá? Vamos raciocinar um pouquinho de cartonagem? Por que eu cortei rente aqui, o tecido? Porque eu vou unir duas partes de papelão. Aí você vai falar assim pra mim, ah, mas eu não podia ter virado o tecido aí? Poderia, nessa peça poderia, mas quando você trabalha com gaveta, com bandeja, o que acontece, gente? Se você tá trabalhando com um tecido mais grosso, na hora que você virar, vai dar volume. E isso vai fazer a sua gaveta ou a sua bandeja enterrar. Então, o certo é a gente padronizar uma forma de trabalho, tá? Porque quando a gente padroniza, o que acontece? Fica mais fácil, porque qualquer kit que você pegar, qualquer peça que você criar, você já vai saber o que fazer, né? Porque você vai saber sempre que as partes de papelão cinza, sempre que eu uno duas peças e coloco fita crepe, eu vou cortar rente. Então, na hora de você estar montando, você vai ter mais facilidade de fazer isso sem precisar ficar pensando muito. Isso é o que eu brinco com a gente. Vamos raciocinar a cartonagem? Então, ó, a nossa peça tá pronta, assim, montada, né? Eu vou começar com os acabamentos, tá? Aí tem gente que pergunta assim, eu passo cola aqui ou aqui? Eu costumo passar cola aqui, tá? Eu passo cola aqui porque é uma parte mais firme, fica mais fácil de eu passar essa cola. Aqui, gente, eu gosto de passar cola com pincel nessa parte, por quê? Porque a cola fica um pouquinho mais úmida. Às vezes, eu preciso tirar esse acabamento para ajeitar ele, acomodar ele na posição certa. Se eu passei o rolinho, essa cola vai secar muito rápido, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, ó.
Ai, colei errado, ó. Tá vendo? Ó, colei errado, tem que puxar. Se eu passei com o rolinho, essa cola já tá quase seca, eu vou ter dificuldade, eu vou ver se pode estragar o acabamento. Outra coisa, ó, eu sempre venho com a peça, ó, e venho colocando aqui, tá? Ó, ajeitei a peça todinha aqui, passo a mão. E aí, gente, o que eu faço com essa sobra de tecido? Por que que eu deixei esse tecido aqui sobrando? Eu não cortei rente. Acabamento a gente nunca corta rente, lembra aquela regrinha? Por quê? Porque a gente sempre tem que esconder as viradas do papelão, ó, as quinas da peça e a fita crepe. Então eu vou vir aqui, ó, vou passar cola, tá? Venho com a espátula, aqui passei muita cola. E trabalhando sempre com lados opostos, eu vou até aproveitar essa cola que tá aqui no pincel, ó, porque eu passei muito da outra vez. E venho pra cá, ó, ok? Agora aqui, ó, eu vou virar essa sobra também, porque eu tenho que esconder essa fita crepe, né? Só que aqui, gente, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse um pacotinho de presente, ó. Venho aqui e colo, tá? Ó. Aqui faltou um pouquinho de cola. Aqui atrás, a mesma coisa, ó. Passo a cola aqui no papelão. Com o próprio pincel, ó, eu posso vir aqui e trazer essas duas sobrinhas de tecido, como se fosse um pacotinho de presente. Venho aqui e trago isso daqui. Aí, ó, virei as 4 sobras de tecido em cima da caixa para dar um acabamento legal. Agora, eu vou vir aqui pro acabamento do lado, ó. No acabamento do lado, eu fiz desse tecido aqui, ó, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou passar cola aqui, aqui tem uma dica legal. Eu vou espalhar a cola com o pincel, ó, gente, sem chegar na beirada, para não correr o risco de manchar o meu tecido, principalmente que é um tecido liso, mancha mais fácil. Para passar a cola na beirada, ó, eu venho de dentro para fora, tá vendo, ó? Por quê? Porque eu não mancho aqui, não corre o risco de eu carregar muita cola. Se eu vier assim, ó, o que acontece? Essa parte do pincel que tá para fora vai trazer cola para cá. E aí vai manchar o seu tecido. Manchou o tecido, adeus, né? Então, ó, passei cola, venho com essa parte aqui, aí que eu faço? Eu passo o dedo aqui, ó, pra ajeitar e passo o dedo aqui, ó, ok? Vou colocar fita crepe, essa fita crepe aqui já vai sair mais tarde, né? O que a gente chama de curativo, tá? E vou pôr fita crepe aqui também, ó, pra ficar bem fechadinho. Aqui eu já posso pôr uma fita assim, ó, ao comprido, ok? Essa parte aqui, gente, ó, ela já tá cortada em ângulo pra dar acabamento. Essa daqui não, tá vendo? Ó, quando eu olhar aqui embaixo, ó como vai ficar feio. Então, eu tenho que vir aqui e cortar. Por que que eu gosto de cortar depois que a parte já está colada? Você vai falar assim pra mim, ah, Ana, eu não podia ter cortado antes? Poderia. Acontece o seguinte, se você tá fazendo uma peça, você cortou a sua peça, tá? E você corta essa sobra de tecido antes, e esse acabamento, por um acaso, tá um pouquinho menor, uns 2 milímetros menor, 1 milímetro menor, o que que vai acontecer? Quando você virar essa sobra de tecido aqui, ó, vai ficar faltando tecido aqui, e vai ficar aparecendo, tá? Assim, pelo menos, você disfarça qualquer faltinha de tecido, tá? Vou pegar o outro acabamento, colocar aqui. Então, do mesmo jeito, passo a cola, espalho a cola aqui no meio e nas pontas venho de dentro para fora. Lembrando que tem que ter bastante cola aqui na ponta, gente, porque senão o acabamento não cola, vai ficar aberto e vai ficar feio, né? Então, vamos lá, ó. Ajeitei aqui. Venho por fita crepe aqui. Aqui eu posso colocar assim, basta apertar. Coloco aqui nas pontas. E coloco aqui no meio, ok? Corto o excesso de tecido, né?
tirar essa cola aqui do pincel. E venho colar aqui, ó. Colo sempre, porque eu tenho que esconder a quina do papelão, né? A quina da minha caixa. Aqui a mesma coisa, colei. Tecido mais encorpado, se você passa pouca cola, ele acaba não aderindo direito, né? E vou colar o acabamento da frente, tá? Eu deixei essa parte aqui aberta. Pra quem não assistiu a nossa aulinha, não lembra ou tá com dúvida, ó aqui, ó, gente. Cortei aqui, tá? Lembrando que se você não tem muita prática de cartonagem e você não tá entendendo algumas coisas que a gente tá fazendo aqui, como cortar rente, cortar a quina, deixar o tecido aberto, você assiste a nossa aulinha básica de revestimento que você vai entender tudo isso. Tá? Lá a gente explica direitinho todos esses detalhes para você. Tenho que colar o acabamento aqui. Então, eu venho com essa parte aqui. Colo. Sempre trazendo de dentro para fora. Mesmo aqui na frente, principalmente essas partes da frente, né? E prestando atenção de deixar o tecido na mesma posição também, né, gente? Pra ficar mais bonitinho. Isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. Se o tecido tem uma posição, tem um desenho certo, quando você vai colar lá no acabamento. A gente costuma dizer o seguinte, primeiro corta tudo, depois cola tudo, depois você vem e monta. Fica mais fácil, tá? Aqui eu vou colocar uma fita assim. Aqui eu vou colocar uma fita assim, certo? Pra ficar melhor, ó. Minha caixa já tá quase montada. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos supor que você quer pendurar na parede essa sua peça, tá? Então, eu marquei aqui, ó, fiz uma medida 3 centímetros e 3 centímetros, 3 e 3, tá? Nessa medida de 3 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os acessórios que vêm, que são 2 suportes de pendurar quadro e mais 4 bailarinas. Vou colocar ele aqui porque eu quero ele escondidinho, tá, gente? Vou colocar ele aqui, ó, na medida do 3, aqui no meio, tá? Você pode marcar com uma caneta ou furar direto com o agulhão. Ó. Aqui tem um detalhe. Se você vai colocar ele todo escondidinho, essa peça é reta, você tem que dar uma entortadinha nela para você poder colocar na parede, né? Senão ela não vai, você não vai conseguir fazer entrar o parafuso, tá? Então eu vou dar uma entortadinha nela, ó. Vou segurar aqui com o martelinho e entortar. Pra ela ficar um pouquinho distante. E vou vir aqui por fora, ó, e colocar pela parte de fora, gente, tá? Ó. Coloco as 2 bailarinas primeiro. Encaixo aqui nos furinhos. Se o furinho tiver pequenininho, ó, vamos de novo. Até o fundo, porque eu furei só com a pontinha do agulhão, né? E aí a bailarina não entra. Venho aqui, ó. Desse lado eu aperto aqui e com o próprio agulhão eu abro as perninhas aqui da bailarina, ó. Tá? Com a própria pontinha do agulhão. Lembrando, gente, uma coisa, tá? Enquanto eu vou furar o outro lado, a gente vai conversando aqui. Você pode usar, quando eu criei essa peça aqui, eu criei para ela ser um organizador de maquiagem. Aquela maquiagem do dia a dia que você deixa em cima da pia, tá? Mas, de repente, você fala, eu gostei dessa peça para colocar coisa de escritório. Então, você coloca
em cima da mesa do escritório e com as divisórias, você vai ver, dá para você colocar pedacinho de papel para lembrete, dá para você colocar caneta, tesoura, ou então dá até para você fazer um organizador para o seu ateliê aí de cartonagem. Né? Você coloca tesoura, cola, um monte de coisa, tá? Se você quiser deixar em cima da mesa. Então dá para fazer também um organizador para sua mesa de costura, aquelas coisas que você precisa ter à mão. Então é aquilo que eu falo, ó, a gente sugere e você bota em prática com a sua imaginação, tá? Então, ó, coloquei os 2 suportes para pendurar o quadro e agora eu vou colar esses 2 suportes, tá? Eu vou passar cola aqui, eu gosto de passar cola na parte de papelão mais grosso, porque fica mais fácil pra gente segurar, né? Então, passou a cola no meio. E aqui, ó, do centro para as pontas, né? Espalhando bem essa cola e tendo certeza que você vai ter bastante cola na ponta, viu, gente? Porque às vezes a gente toma cuidado, que às vezes a gente fica com receio de não manchar a peça lá do outro lado, passa pouca cola na ponta e aí o que acontece? Fica abertinho. Depois você tem que puxar e às vezes até danifica a sua peça, tá? Então, ó, bastante cola na ponta. E vou encaixar a outra que é do mesmo tamanho, ó. Bato aqui, tá? E vou começar pelas pontas, gente, ó. Prender as pontas, tá? Ó, que normalmente fica abertinho porque tem o tecidinho virado, ó. Então, venho aqui, ó. Aqui, por causa da bailarina, vai ficar um volume, você aperta bem. Vou lá para outra ponta. Tá? Passo a mão aqui, ó, para ajustar bem, não ficar nenhuma bolha. E vou colocando fita crepe ao redor de tudo. Tá? Sempre lembrando que essa fita crepe sai, né? Aí você vai perguntar pra mim, depois de quanto tempo eu posso tirar essa fita crepe? Gente, isso varia da umidade, né, da região que você mora. Quem mora em região de praia que é mais úmida, eu aconselho, ó, tá vendo? Porque a gente tem que colocar fita crepe, senão fica abertinho, ó. E aqui eu vou até passar um pouco mais de cola. Porque aqui o tempo tá muito seco e já até secou. Se você mora numa região de praia, que o tempo é mais úmido, a cola demora um pouquinho mais para secar. Então, você vai deixar aí por volta de umas 3 horas, tá? Se você mora numa região mais seca, depois de 1 hora você já pode tirar. Agora, vamos segurar a ansiedade e deixar um pouquinho mais para ter certeza, né, que colou tudo direitinho, tá? Então, eu tô com essa parte pronta, essa parte que vai colar aqui, né? E eu vou colocar a divisória agora. Como é que eu vou distribuir essa divisória, gente? Ó, na minha, eu vou distribuir assim, tá? Ó, vou colocar uma aqui e uma aqui, ó. Mas, de repente, você fala assim, olha, eu quero assim, deixar essa parte aqui. Eu quero assim, deixar essa parte assim, tá? Então, é assim, olha, é o jeito que mais for útil para você. Aí, cada um vê, vou cortar um pouquinho, ficou um excessinho de tecido aqui, ó, que tá virando. Aí, o jeito que você vai colar é o jeito que você vai ser mais útil, que você vai colocar suas coisas. Então, primeiro você veja qual é o uso que você vai dar e depois você cola a divisória. Ah, mas Ana, eu vou fazer para vender. Então, você faz o seguinte, você ou troca uma ideia com a sua cliente, ou se você não sabe quem é a cliente que vai comprar, porque você vai participar de uma feira, um bazar, alguma coisa assim, você faz desse jeito que eu tô sugerindo, porque é um jeito que tanto dá para escritório, como para maquiagem, como para costura, até para remédio, gente. Até para remédio. Então, é aquilo que eu falo, vamos usar a imaginação e botar a mão na massa. Aqui, ó.
tá? Vou deixar aqui. Vou agora tirar essa fita crepe. Se você quiser deixar isso daqui um pouquinho mais firme, ó, coloca uma fita crepe aqui do meio, para não ter o risco dela escorregar enquanto você tá trabalhando. E você vai fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Vai passar cola aqui na lateral, sempre na lateral onde você cortou rente, ó, porque aqui eu virei o tecido para dar acabamento. Então, essa parte é que tem que ficar para cima. Onde eu vou colocar a cola? Na lateral que eu cortei o tecido rente, tá? Que é a lateral que vai na caixa. Tem algumas pessoas que fazem a divisória de bloco, tá? Aqui eu vou dar uma limpadinha aqui, manchou um pouquinho. Tem algumas pessoas que fazem a divisória de bloco. Eu não gosto de fazer a divisória de bloco, porque eu acho que você fica preso a uma forma. A forma que a pessoa criou, pensou. Eu gosto de colocar as divisórias assim fracionadas. Eu acho mais fácil da gente colar e mais fácil de quem compra o kit montar, tá? Então aqui, ó, eu vou colar e deixar aqui, tá? Agora, gente, tá faltando duas coisas, ó. Tá faltando eu colocar os pezinhos, né? Que vão junto do kit. Ó, são 4 pezinhos de resina, que a gente também vende esse pezinho avulso no site, tá? E colar essa parte aqui de trás, ó, pra caixa ficar assim. Só que para isso eu preciso esperar ela secar um pouquinho, né? Então, enquanto ela seca um pouquinho, a gente vai dar uma pausa e já volta. Bom, voltando aqui, nós vamos acabar de montar a nossa caixa organizadora, tá? Então, eu tenho que colar essa parte aqui atrás. Então, onde é que eu vou passar cola? Eu sempre passo cola, gente, na parte menor, que é essa daqui. Por quê? Porque aqui você não sabe aonde você tem que parar a cola. Então, de repente, você passa a cola de mais ou cola de menos. Então, eu vou pegar a parte menor que eu tenho, vou passar cola, espalhando bem, lembrando que na ponta é do centro para as pontas, para não correr o risco de manchar o seu tecido. Então, ó, do centro para as pontas, certo? Vou alinhar essa parte aqui, gente, aqui embaixo, ó. Tá? Vou alinhar aqui embaixo e vou colocar fita crepe. Apertando sempre, ó, dedão, ó, apertando. Pra eu ter certeza que essa caixa vai ficar bem coladinha, bem justinha, tá? Aqui do lado também, ó. Opa! Apertando bem. E aqui também, ó. Tá? Aqui, ó, pra eu colar essa parte direitinho, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uns pedaços de fita crepe aqui, ó, apertando, ó, pra ela ficar mais justinha. Ou se você tiver com tempo, gente, tá em casa, tá com tempo, ó, coloca o cortador de fita crepe aqui dentro, alguma coisa um pouquinho mais pesada aqui, pra ela aderir legal, tá? Então aqui, ó, já tá quase pronta, né? O que que tá faltando? O pezinho, tá? Então o pezinho, gente, eu vou primeiro cortar uns pedaços aqui de fita crepe que eu vou usar, que eu vou precisar. Eu vou usar o meu cortador de fita crepe de apoio, tá? Aqui, ó. Pra essa parte ficar reta. Ou você pode colocar outra coisa que você tiver em casa. De repente, seu cortador é diferente, não vai da mesma altura, tá?
E vou colar esses pezinhos aqui. Você pode não colar se você não quiser, tá? Mas como eu quero ensinar para vocês como usar tudo que tá no kit e as opções que você tem, eu vou colar esse pezinho, ó, com cola de silicone da Amazonas, tá? Essa cola de silicone, gente, a gente também tem no site e ela é uma cola líquida, né? É uma cola, como se fosse uma cola quente líquida, tá? Então eu vou fazer um ponto aqui, se você quiser, você pode medir direitinho. Eu já tenho mais ou menos uma noção do olho. Então eu vou colocar mais um pouquinho de cola de silicone, sem excesso, tá, gente? Porque se você colocar muito, corre o risco de vazar para a lateral. Ó. Aqui. Aqui a mesma coisa. E aqui a mesma coisa, tá? Ana, eu não tenho essa cola em casa. Pode usar a cola branca, gente. Não tem problema, tá? É que a cola de silicone, ela serve para isso, além do que ela vai dar mais firmeza nesse pezinho, né? E com uma eventual umidade, ela não descola de jeito nenhum, tá? Então eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, e botar a fita crepe, tá? Aqui desse lado tá faltando, né? Nós vamos colocar nosso pezinho lá, ó. Eu acho esse pezinho um charme, é feito por uma amiga minha, a Márcia. Um beijo pra Márcia. E agora é esperar secar, tá? Tempo de secagem, gente, mais ou menos 1 hora. Por que eu coloquei ela aqui em cima? Pra dar o nível, senão acaba escorregando o pezinho, tá? Então, essa foi a nossa aula do nosso kit de caixa organizadora de maquiagem, que pode ser organizadora de escritório, de ateliê, de costura, né? De medicamento, do que você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês tiverem alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente que a gente responde assim que possível, ok? Obrigada, até a próxima!